Dando continuidade à temática de introdução à engenharia de software, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a crise do software. Vamos continuar falando o que é engenharia de software, quais são seus objetivos, o que é um software de qualidade, vamos definir qualidade, né, que é um termo bastante subjetivo, e vamos validar também o que a gente estuda em engenharia de software. A gente viu no vídeo anterior que desenvolver software é uma atividade humana complexa, né? Existem várias características, alguns erros que se transformam em defeitos, falhas, causando grandes desastres. As regras de negócio, ou seja, as características que a gente tem que pensar, a gente tem que considerar ao desenvolver software, elas são muitas vezes complexas. As necessidades dos clientes, né, elas são muitas vezes complexas, então desenvolver software é uma atividade humana considerada complexa. A gente tem que pensar nessas características. O que seria, né, a crise do software? Houve um período, como eu mostrei para vocês na linha do tempo, em que os softwares eram desenvolvidos sem ter um planejamento suficiente, ou seja, sem entender qual era a necessidade real do cliente. E aí, considerando todas essas características, a falta de planejamento, o orçamento estourava, ou seja, o valor que era cobrado do cliente muitas vezes não se conseguia desenvolver considerando aquele orçamento, não conseguia entregar o software no prazo e esse software também apresentava baixa qualidade. Essa crise, ela evidenciou a necessidade, né, de pensar uma abordagem mais sistemática no processo de desenvolvimento de software, ou seja, deixar de desenvolver software de maneira artesanal, sem pensar nas necessidades do cliente, sem planejamento, e pensar no desenvolvimento desse software de forma mais profissional. Nesse contexto, a engenharia de software foi criada, né, porque ela surgiu como sendo uma resposta para esses inúmeros desafios. E a engenharia de software, ela buscou e busca até hoje trazer soluções para criar software que sejam mais confiáveis e mais eficientes. Então, quando a gente fala de engenharia de software, é uma sequência de princípios, ferramentas que auxiliam o profissional de TI a desenvolver software pensando nessas inúmeras características, ou seja, como eu posso diminuir, como eu posso mitigar os riscos, como eu posso, por exemplo, entregar um software para o meu cliente dentro do prazo que foi acordado com ele. Como eu posso entregar para o cliente um software com mais qualidade, que tenha menor quantidade de defeitos, que não cause falhas. Enfim, a engenharia de software ela vem para poder auxiliar o profissional de TI nesse grande desafio que é desenvolver software que seja de qualidade. Na realidade, se a gente for parar para pensar, né, se for se perguntar, será que a crise do software, será que ela acabou? Será que a gente consegue desenvolver hoje softwares que sejam de qualidade? Muitas vezes não, né? Os estudos demonstram, as pesquisas demonstram que algumas características da crise de software ainda permanecem, vem diminuindo ao longo dos anos, mas ainda permanece. 25% dos projetos são cancelados, ou seja, eles são iniciados e durante o processo de desenvolvimento eles são cancelados. Alguns desses motivos, a ideia do software não foi bem pensada, não houve um planejamento, a forma de desenvolver o software não está trazendo o resultado esperado, o tempo de desenvolvimento é bem maior que o estimado, é a questão do prazo, né, que foi levantado anteriormente ali. Então, às vezes, não se consegue entregar um software no período que foi planejado. A gente vai conversar também muito sobre isso durante a disciplina. 75% dos sistemas não funcionam como planejado. Às vezes, faltou um planejamento ideal, faltou entender as necessidades reais do cliente, faltou entender os requisitos, né, desse cliente. O que são requisitos? São as necessidades que o cliente traz ali, em termos de funcionalidade, em termos de qualidade, em termos de regras, para se desenvolver um software. A manutenção e reutilização são difíceis e custosas, ou seja, depois que eu entrego esse software, é difícil manter, porque muitas vezes a forma como o software foi desenvolvido dificulta essa manutenção, e a reutilização do que foi desenvolvido muitas vezes não é possível, né? Também pela forma como foi desenvolvida. Os problemas eles são proporcionais à complexidade dos sistemas, ou seja, quanto mais complexo o sistema, mais
esse sistema apresenta problemas. Então, a falta de planejamento, a falta de entendimento são os principais fatores que estão relacionados a essa falta de qualidade, a esses problemas que acontecem durante e após a entrega do software. E aí a gente tem essa crise, né? Então, se a gente for parar para pensar, hoje a gente tem a engenharia de software, a gente tem princípios, a gente tem técnicas, a gente tem diretrizes que norteiam o processo de desenvolvimento, a gente tem softwares com mais qualidade, mas ainda a gente tem problemas relacionados principalmente à entrega, o entendimento, a manutenção desse software. Por quê? Porque muitas vezes ainda existem profissionais que desenvolvem sem planejar, sem entender a real necessidade do cliente. Então isso ainda permanece nos dias atuais. Não é com tanta frequência como acontecia ali na década de 50, 60, 70, 80, mas a gente ainda tem problemas relacionados ao processo de desenvolvimento de software de qualidade. E aí a gente conversou já o que seria engenharia de software, né? Mas é extremamente importante reforçar nesse momento que a gente está fazendo a introdução da disciplina. Então aqui a gente tem a aplicação, não é só a existência, é a aplicação de princípios de engenharia, ou seja, princípios sistemáticos ali, que houve um planejamento, né? Toda uma técnica, utilização de ferramentas para criar software de forma sistemática, ou seja, organizada, eficiente, visando a qualidade, a confiabilidade e a adequação às necessidades do cliente. Então, não adianta eu desenvolver o melhor software, não adianta eu desenvolver um software que funcione muito bem, simplesmente por esse fator eu não posso dizer que ele tem qualidade. Se ele não atender às necessidades do cliente, a gente diz que a gente não pode afirmar que esse software tenha qualidade, não na perspectiva do que o cliente necessita, né? Então, eu posso utilizar todos os princípios, todas as diretrizes, mas se eu não pensar na necessidade do cliente, que hoje, nos dias atuais, ele tem que estar no centro do processo de desenvolvimento, a gente não pode afirmar que esse software tenha qualidade. Quando a gente fala da engenharia de software, ela tem alguns objetivos, né? Que é controlar o desenvolvimento do software dentro dos custos, prazos e níveis de qualidade desejados, então são termos importantes dentro da qualidade de software. Produtividade no desenvolvimento, ou seja, eu tenho que ter um processo produtivo, operação e manutenção do software, então eu tenho que produzir de forma produtiva, eu tenho que operar e eu também tenho que conseguir manter esse software. Outro objetivo, né? Qualidade versus produtividade. Então, não adianta só eu ter qualidade se eu não desenvolvo um software dentro do tempo esperado e vice-versa. Então, a gente tem que balancear essas duas características aqui também. E um objetivo também da engenharia de software é permitir que profissionais tenham controle sobre o desenvolvimento, dentro de custo, prazo e nível de qualidade. Então, eu tenho algumas ferramentas dentro da engenharia de software que auxiliam a execução desse controle. E aí, o que é um software de qualidade, né? Quando a gente fala de qualidade, ela é um termo subjetivo. O que é isso? O que é qualidade para mim, que sou cliente, que sou usuário de um software, pode não ser qualidade para você. Então, cada pessoa tem uma necessidade. Por exemplo, eu uso óculos. Então, uma característica de qualidade para mim é que eu consiga aumentar a fonte de um determinado software que eu estou utilizando. Mas para vocês pode não ser importante. Então, assim, é extremamente importante deixar claro que a qualidade ela é subjetiva. E quando a gente vai desenvolver software, a gente precisa entender isso. Então, qualidade, né? Software que satisfaz as necessidades do cliente, o software tem que fazer o que o cliente deseja. Alguns atributos de qualidade: confiabilidade, ou seja, o software tem que operar sem falhas, ele tem que ser eficiente, né? Não desperdiçando os recursos do sistema. Tem que ser fácil de manter, corrigir. Ele tem que rodar em diferentes ambientes, ou seja, ele tem que rodar num celular da Samsung e ele tem que rodar no celular da Apple, por exemplo, né? Então, isso a gente chama de portabilidade. Usabilidade, ele tem que ser fácil de usar também, fácil de aprender. Então, essas aqui são algumas das características, né? Então, te convido a assistir a parte 3 desse vídeo. E não se esqueça de participar também das nossas aulas síncronas semanais.